Olá, amigos, olá, internautas, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Eu sou Vânia Amância Abdumaci, falo de Uberlândia, Minas Gerais, e aqui com muita alegria estamos para dar continuidade ao estudo do Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado muito especial, pois a sua companhia nos enche de alegria, pois estamos nesse momento lendo, comentando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E desejamos que você esteja fazendo semanalmente esse encontro que é muito importante para todos nós. Envolve os nossos lares em vibrações de paz, de harmonia, nos fortalece o espírito para que nós tenhamos mais resistência, mais resiliência diante dos desafios diários e permite que recebamos mais assistência dos benfeitores espirituais, do nosso mentor ou anjo guardião. E é um encontro em que todos no lar são beneficiados, encarnados e aqueles desencarnados que porventura se encontram conosco. E também os nossos vizinhos, todo o quarteirão recebe do alto essa luz que é muito importante para nós, espíritos imortais. Então, nós vamos convidar todos para fazermos a prece inicial, lembrando você a importância de separar o seu copo, a sua caneca, a sua jarra ou sua garrafa com água, para que no final, ao pedirmos o medicamento, você possa receber aquilo de que necessita para se sentir mais fortalecido, mais animado, com mais entusiasmo para continuar o seu esforço nessa presente jornada evolutiva, ok? Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus, Divino Mestre, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado do Evangelho de Jesus, aqui estamos agradecendo também a direção espiritual que nos ampara, que nos intui para os nossos comentários, a fim de que todos nós possamos, nesse instante, sermos envolvidos por essas doces emanações de paz, de luz, de amor, para que assim o nosso lar receba todo o amparo e toda a assistência de que nós necessitamos. Mestre Jesus, ao iniciarmos esse encontro, Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, nós estamos pedindo para todo o planeta Terra, pela paz no mundo, para toda a humanidade encarnada, desencarnada, para aqueles que estão passando por testemunhos difíceis, que todos possam ser acolhidos, amparados e assistidos pela misericórdia divina. E em seu nome, em nome de Jesus, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Bem, e eu vou começando a dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Nós vamos ler aqui o item 15, que parte dele, né? Que é a mensagem de um espírito protetor de Lyon, em 1861. Vocês sabem que há uma introdução que é um trecho de um dos evangelistas, depois um comentário de Kardec ou mais, e aí nós temos as instruções dos espíritos, que são aquelas mensagens que nos chegaram para a nossa reflexão, através dos espíritos
que compuseram a equipe da codificação, coordenada pelo Espírito de verdade. Então vamos lá. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficaríeis satisfeitos caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Paro aqui para um comentário muito importante. O espírito protetor está se reportando aqui a uma afirmação de muitos que dizem ser pobre, não ter recursos financeiros para fazer a caridade. E ele observa que todos os dias aqueles que procedem assim ou que dizem isso faltam com a indulgência aos semelhantes. O que é mesmo indulgência? Indulgência é o perdão das ofensas. É o ato de nós procurarmos compreender as dificuldades do outro, do nosso próximo, os limites, as imperfeições. E aí ele afirma categoricamente que nada lhes perdoamos, né? E muitas vezes agimos como juízes muito severos, sem nos colocarmos no lugar do outro e como nós procederíamos se fosse conosco. Ah, é aquele ditado que diz assim: pimenta no olho dos outros é refresco. Então, nós apontamos o dedo e esquecemos que temos o quê? 4 dedos apontados para nós. Nos arvoramos, nos colocamos na posição de juízes severos. A menor falta, a menor falha já é motivos para que nós alteremos a voz, para que nós ofendamos, magoemos, destratemos o nosso próximo. E aí, se a situação se voltasse para nós, será que nós aceitaríamos? Como é que nós receberíamos essa reação de falta de indulgência para conosco? Quando Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é que o amor é extremamente importante para todos nós, independente de religião, de seita, de condição socioeconômica, cultural, o que for. Porque o amor envolve, nós sabemos, respeito, paciência, tolerância, brandura, perdão, que todos nós precisamos. Por quê? Todos nós ainda somos muito imperfeitos. Então, como é que nós vamos apontar o dedo, criticar o outro, julgar uma atitude do outro e, ainda pior, condenarmos essa atitude, essa falha, essa imperfeição, se nós também as temos? Ah, Vânia, mas não é assim, não. Existem pessoas que têm muito mais.
não estamos aqui julgando quem tem mais, quem tem menos, nem fazendo considerações a respeito. O que nós estamos lembrando é que muitas vezes nós nos apressamos em julgar. E aí o que acontece? Nós nos equivocamos, nós nos enganamos. E muitas vezes a consequência, o resultado da nossa imprudência é avassalador. Muitas vezes ele se prolonga até após a morte do corpo físico. Sim, porque mágoas, falta de respeito, maus tratos, principalmente do ponto de vista emocional, espiritual, tem repercussões profundas em nós, no nosso espírito, no nosso perispírito. Daí, meus amigos, é onde que muitas obsessões duram séculos e séculos, porque enquanto não houver o perdão sincero, enquanto não houver o esquecimento da ofensa ou da mágoa, nós estaremos como que atrelados, amarrados, ligados àqueles a quem nós maltratamos, a quem nós deixamos de praticar a caridade. E como nós já vimos, a caridade moral ou espiritual é a mais difícil, porque é aquela que precisa de nossa reflexão, da gente pensar antes de falar. Aqueles que agem por impulso, aqueles que agem por instinto, esses ficam trazendo para si, acumulando para si cada vez mais complicações nas próximas existências. Vamos ver qual é o exemplo que o espírito protetor nos conta. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasião de sua morte. Entenderam? 2 homens acabavam de morrer. Deus então ordenou que enquanto eles viverem, era para colocar em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que fossem pesados quando acontecesse a morte do corpo físico. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, o que Deus ordenou? Norminha vai continuar para vocês. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Olá, meus irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos. Vamos ver então o que aconteceu? Deus fez trazer os 2 sacos. Um estava gordo, grande, bem cheio, ressonando o metal que o enchia. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. E cada um desses homens reconheceu o seu. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ah, eu não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Os 2 sacos colocados na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno se fez pesado, tanto que dominou em muito o outro lado da balança.
Então, Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação, e para ver teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E, além disso, dando, não te privaste de nada. Vai para a esquerda e estejas satisfeito de que a esmola te seja contada ainda por alguma pequena coisa. Depois disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola, fizeste caridade. E o que há de melhor? Fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levado em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, ao contrário, desculpaste todas as suas ações. Passa à direita e vai receber tua recompensa. Um espírito protetor, Leão, 1861. Então, meus irmãos, nesse exemplo, não é? O rico, apesar de suas doações ostentosas, não é? Em que ressaltava com orgulho a sua condição, ele não privou-se de nada, não é? Ele tinha tanto que aquilo não fazia falta ele tirar para doar, não é? E, portanto, suas ações foram consideradas pouco significativas, não exigiram dele nenhum esforço verdadeiramente, não é verdade? Agora, o pobre, não é? Ele já estava demonstrando humildade, não é? Por ter feito parcas, ou seja, mínimas contribuições. Então, ele já estava humildemente reconhecendo: eu doei muito pouco, não é? Mas ele privou-se para poder ajudar, entendeu? Então, do pouco que ele tinha, ele ainda tirava para poder ajudar o próximo. Então, ele estava praticando a caridade de forma desinteressada, como diz a leitura do espírito protetor, não é? Ele estava praticando sem querer receber nada em troca, porque às vezes barganhamos, não é, meus irmãos? É muito comum quando fazemos promessas, né? Se eu conseguir tal ou qual coisa, eu vou dar doce de Cosme e Damião, entendeu? Por 7 anos. É tipo uma barganha, não é? Ele não. Ele tirava do que ele não tinha e dava por amor ao próximo, desinteressadamente. E com indulgência ele tinha, disse a leitura, para com os outros, não é? Então, esse exemplo demonstra que a intenção e a atitude por trás da ação são mais importantes do que a quantidade de recursos envolvidos na situação, entendeu? Ou seja, a caridade não se limita a doações materiais, mas se estende a atitudes de compreensão, de perdão e benevolência para com o próximo. A gente já aprendeu aqui, e lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, é perguntado assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade
Como entendia Jesus? É essa caridade que ele espera de nós. E o que foi respondido pelos espíritos é aquele famoso BIP, não é? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ou seja, meus irmãos, a indulgência, não é? É aquela capacidade da gente não julgar e não revelar as faltas dos nossos irmãos. Entendeu? Assim como nós não gostaríamos, né, de ter as nossas faltas sendo apontadas, porque todos somos imperfeitos, estamos aqui em caminhada para o nosso progresso evolutivo. Ninguém perfeito aqui. Então precisamos ser benevolentes, indulgentes e perdoarmos as ofensas, não é? Porque quando não fazemos isso, o maior prejudicado somos nós mesmos, porque ficamos remoendo mágoa que até pode vir a nos adoecer, não é verdade? Mas tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que eu acho bem conveniente a essa história, né, do outro mundo contada aqui pelo espírito protetor. É a 888 do Livro dos Espíritos, que fala assim: "Que se deve pensar da esmola?" Kardec pergunta isso, e a espiritualidade responde: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então, desculpa, meus irmãos, não pode agir como aquele nosso irmão rico que dava ostentando, não é? Tem que dar de uma forma discreta, humilde, sem causar desconforto para aquele que está recebendo. E a espiritualidade continua. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, aqui a espiritualidade está chamando a atenção da responsabilidade social, né, que uma sociedade deva ter para que não tenham pedintes na rua, não é? Então, o Kardec continua e fala assim na 888A: "Dar-se-á reproveis a esmola?" E aí quem vai responder, meus irmãos, é São Vicente de Paulo, numa linda resposta para o nosso ensinamento e progresso espiritual. Olha o que ele nos diz. Não, quer dizer, ele não reprova, né? O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira porque habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. É como agiu, né, o nosso irmãozinho pobre da historinha. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que, aos olhos de Deus, a ostentação tira o mérito do benefício. Jesus disse: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não tisnardes a caridade com o orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dito da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre.
que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. E aí prossegue ele: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus aos mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. É o amor que movimenta, né, meus irmãos? E aí ele acrescenta: a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E ele vai concluir com o seguinte trecho: não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, ou seja, lá no plano espiritual, né, meus irmãos, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Quer dizer, não podemos ser rudes, agressivos com os nossos inferiores, não temos esse direito, não é? Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo, né, aquela moeda que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Quantas obras sociais existem nesse propósito, meus irmãos? É disso que a espiritualidade está falando. Quantas vezes pessoas se voluntariam para dar cursinhos para as pessoas pobres de comunidades prestarem o vestibular, não é? Quantas vezes as pessoas se mobilizam para ajudar com remédios, instituições, asilos. É dessa caridade que vem do amor pelo próximo que a espiritualidade está falando. E aí São Vicente de Paulo conclui: sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. É isso, meus queridos, que cada vez mais nossos corações possam estar sensibilizados para essa verdadeira caridade, como a entendia Jesus, porque fora da caridade não há salvação. Então, não adianta doar muito como rico, sem humildade, com ostentação, propagandeando para dizer eu posso, não é? Querendo receber algo em troca. Não. Essa vale muito pouco, como nós vimos na história contada. Precisamos, sim, colocar em prática essa caridade pura, desinteressada, vinda do âmago do nosso ser, e também vigiarmos para não julgarmos o nosso próximo, assim como não gostaríamos de sermos julgados, não é? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É isso que o Mestre espera de nós. Muito bem? Agora, nossa querida Vânia vai trazer para a gente uma bela reflexão do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha. A lição intitula-se Está Certo,
que se refere ao item 15, que nós acabamos de ler e comentar hoje, do Evangelho, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ouvir o que André Luiz tem para nos trazer nessa lição que enfecha esse item número 15 com essa belíssima mensagem do Espírito Protetor. Está certo que sejas pobre de dinheiro, mas riqueza não é só moeda. Se não possuís bens materiais, usa o tesouro dos sentimentos para ajudar o próximo de alguma forma. Agasalho ou o calor de um abraço? Peça de roupa ou o carinho da atenção? Pão ou o alimento da esperança? Calçado ou a segurança da paz? Remédio ou o bálsamo da fé? Moradia ou o abrigo da bondade? Esmola ou a palavra de conforto? Doação ou o sorriso fraterno? A beneficência, a prática do bem, alivia a miséria. Contudo, a caridade é muito mais do que isso. Tendo ou não recursos materiais, aproveita a oportunidade do bem, certo de que o gesto de amor dirigido ao próximo é chama imperecível a iluminar-te o caminho. Maravilha! Esses conceitos vão alargando a nossa compreensão e nosso entendimento para que reflitamos que qualquer um de nós pode se encontrar ou estar um dia em uma situação de necessidade, ora de algo material, ora de algo de natureza emocional ou espiritual. Então, que todos nós sejamos mais receptivos a esse chamado do bem. Sabemos que nada acontece por acaso. Se determinada situação chega até nós, se bate à nossa porta, com certeza é para que nós acolhamos e façamos o nosso melhor. O que Norminha comentou, e nós já dissemos aqui em outra oportunidade, é que nós precisamos diferenciar caridade de esmola, porque esmola humilha, muitas vezes quem recebe e outras tantas vezes quem a dá. Agora, a caridade, por apresentar a possibilidade da caridade espiritual e da caridade moral, ela é mais profunda. Ela envolve não só a nossa ação, mas também o nosso sentimento. E é com a caridade que nós vamos confortar, amparar, acolher, aliviar. Então, as possibilidades do bem são mais amplas. Então, nós temos que pensar seriamente se nós estamos trabalhando com esmola ou com a caridade. Conforme André Luiz colocou muito bem, né? A beneficência é a prática do bem, mas a caridade é algo mais profundo, porque envolve algo mais na nossa doação. E esse algo mais pressupõe que nós devemos também nos colocarmos no lugar do outro, a fim de que nós possamos sentir o quão é difícil passar pela necessidade ou pela dificuldade, o quão é difícil pedir ao outro, porque muitas vezes somos humilhados, constrangidos, maltratados, magoados. Então, Deus, que tudo sabe, tudo vê, espera e deseja que nós façamos o nosso melhor.
Não tenhamos a tola pretensão de querer ajudar o mundo. O mundo nós poderemos ajudar através de bons pensamentos e preces, mas a ajuda material, ela muitas vezes vai alcançar aqueles que nos chegam com seus pedidos ou suas necessidades. E mesmo que nós possamos, às vezes, fazer muito pouco, esse pouco já vai significar algo para aquele que nada tem. É disso que nós precisamos nos lembrar. Principalmente levarmos carinho, atenção, afeto, que muitas vezes valem mais do que coisas materiais ou mais do que palavras. Tenhamos dentro de nossos corações aquela fala de Jesus que nós dissemos agora há pouco, que nós amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Amor sem cobrança, amor sem crítica, amor sem esperar recompensa, amor sem humilhação, sem constrangimento, sem ofensa, sem mágoa. Procedendo assim, estaremos, ó, bipando com Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vamos lá, amigos, ainda mais nesse tempo que está friozinho, há muito lar sem uma coberta, sem um agasalho, sem um alimento. Unamos os nossos esforços, porque quando várias pessoas se unem, esse exemplo acaba tocando outros corações que pareciam adormecidos ou endurecidos. E aí todos põem-se a trabalhar, a fazer algo útil que vai beneficiar uma família, uma pessoa, não importa. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para a Norminha, para o pedido da magnetização das águas. É com você, Norminha. Ok. Ok, querida Vânia. Vamos então lembrar aos nossos irmãos que a fluidificação ou magnetização da água pode ser feita por nós mesmos, né, encarnados, ou pelos espíritos com essa atribuição que estão ali nos assistindo, né, na hora do nosso evangelho no lar. Que as propriedades da água permitem que ela absorva com facilidade energias e fluidos salutares, capazes de atenderem nossas necessidades espirituais e físicas, né? Funciona como uma substância medicinal. Sendo um remédio, não devemos abusar, né? Tomarmos apenas 3 dosezinhas diárias, como um cálice, né? Mais ou menos. Como fazer essa fluidificação, meus irmãos? Basta formular uma prece de coração aberto, pedindo que a água seja fluidificada. Opcionalmente, podemos sobrepor as mãos sobre o recipiente, não é? Que preferentemente deve ser de vidro transparente, não é? E assim a gente tomar cuidado também se estivermos com algum necessitado, especificamente dodói lá, nós temos que fluidificar a aguinha dele, colocando o nomezinho no recipiente, que só ele poderá tomar. A espiritualidade colocará ali os fluidos necessários a cuidar da saúde daquele irmão, entendeu? E um outro cuidado que a gente deve ter é não deixar a água já fluidificada próximo a aparelhos eletromagnéticos, como TV, micro-ondas, rádio, entendeu? Porque eles podem desmagnetizar a água. Vamos então à nossa prece de magnetização da água.
Vamos fechar os nossos olhos e pedirmos, graças a Deus, guias e amigos espirituais, por caridade, humildemente nós vos suplicamos que, em nome de Jesus, nosso mestre maior, médico dos médicos, vocês possam colocar nesta água os fluidos balsâmicos, medicamentosos, trazidos dos laboratórios espaciais, para que possam transformá-la num remédio para os corpos físicos e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos à nossa prece de encerramento, queridos irmãos. Mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus. Gratidão a Ti, Senhor da vida, Mestre dos mestres, a essa espiritualidade amiga que nos assiste, nos inspira em Seu nome, toda a nossa gratidão. Mas, acima de tudo, gratidão ao nosso Pai Maior, que nos permite vivenciar esse momento abençoado do Evangelho no lar. Que as bênçãos aqui captadas, Pai, desculpem, possam ser expandidas a toda a nossa vizinhança, não é? A todo o nosso estado, ao nosso país e ao mundo. Que os governantes das pátrias que estão em guerra possam ser inspirados pela sua paz, Pai. E que essa paz possa envolver todo o nosso planeta e amenizar qualquer dor, qualquer necessidade, seja de ordem física, espiritual, emocional ou moral. Proteção sempre, Pai. A nossa confiança em Ti é constante. Assim te pedimos humildemente, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso culto do Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, dos dois lados da vida, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até a nossa próxima semana, se Deus quiser.